O extraordinário de Deus em Provérbios. Este vídeo está sendo gravado para o dia 19 de janeiro. Como o Provérbios tem 31 capítulos e janeiro tem 31 dias, nós estamos lendo um capítulo de Provérbios a cada dia. Quando nós lemos Provérbios com atenção, meditando para aplicar em nossa vida todos os meses, por 2 anos, nós tomamos decisões melhores em nossa vida. O livro de Provérbios foi escrito justamente para trazer esclarecimento, instrução, conhecimento, direção, entendimento para tomada de decisões para prosperidade. Fazendo isso todos os meses, por 2 anos, você colherá esses resultados. E se você continuar sempre fazendo isso por 5 anos, você prosperará em todas as áreas da sua vida. Seguindo nessa ideia, nós estamos lendo Provérbios no início do ano para que possamos aplicar ao longo desse ano os princípios aqui ensinados. Provérbios 19 começa falando que é melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. Esse texto, esse do versículo 1, enfatiza a honestidade. Se você cresce com desonestidade, você não tem segurança. Amanhã você vai ser descoberto e vai ser uma grande tolice você ter crescido com desonestidade. Trapacear, enganar, vender produtos que não têm boa qualidade, enganando, mentindo a respeito da qualidade do produto que você vende, leva você para o descrédito. Então, o versículo 1 enfatiza a honestidade. Seja honesto. É melhor você crescer aos poucos, com honestidade, do que você crescer muito rapidamente e depois não estabelecer uma clientela no seu negócio. Para que você prospere, você realmente precisa de honestidade. Quando você trabalha com o registro, com a anotação na carteira, ser honesto permite que você tenha indicações para outros empregos, para que você tenha sempre portas abertas. A honestidade mostra caráter e abre portas de muitos negócios e contratos. Ninguém gosta de se relacionar com pessoas desonestas. Procure sempre a honestidade. Procure sempre a verdade. Versículo 2. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O versículo 2 nos fala que na vida você não pode ter apenas entusiasmo. Entusiasmo significa ter aquela ideia, sabe aquela ideia brilhante que você tem no final do ano e que você fala: nesse ano eu vou fazer tal coisa. E aí você vem todo entusiasmado, vem toda entusiasmada, mas você não sabe nada a respeito daquele negócio. Muitas pessoas pediram o seu acerto na empresa depois de trabalhar por muitos anos e depois abriram um restaurante. Outras abriram uma confeitaria. Outras abriram uma loja de roupas e acabaram fracassando. Por quê? Não buscaram conhecimento a respeito de como funciona um restaurante, como funciona uma loja de roupas, como funciona uma confeitaria. Você só pode fazer um negócio se você tem conhecimento, pelo menos do básico, para que você possa levar aquele negócio adiante.
O entusiasmo é fundamental. Sem entusiasmo, você não transmite confiança para as pessoas, mas sem conhecimento você não vai a lugar algum. E a pressa resulta em escolhas erradas. Seja prudente. Quando você quer começar um negócio, você precisa ter entusiasmo e paciência para ter conhecimento suficiente para levar aquele negócio avante. Então, é janeiro, você quer começar um novo negócio? Comece lendo a respeito daquele assunto. Procure conversar com pessoas experientes. Você quer crescer em um negócio? Converse com alguém que já tem o resultado que você espera, porque ela já trilhou o caminho e ela vai saber dizer a você quais são os desafios que você precisa enfrentar para conseguir chegar no sucesso que você espera. Como eu encontro essas pessoas? Procure na internet por workshops. O que são workshops? São aquelas reuniões que duram 4 horas, das 8 ao meio-dia, da 1 da tarde até as 6 da tarde de um final de semana. Normalmente esses workshops acontecem sábados, domingos. Procure workshops online. Na internet existem muitos workshops. Sabe aquela propaganda que você assiste quando você está assistindo um vídeo e aparece aquela propaganda? Você sabe como fazer isso? E aquela pessoa começa a falar sobre aquele assunto. Procure alguma coisa que te interessa. Se inscreva e assista aquelas aulas e aqueles treinamentos gratuitos. Faça anotações. Normalmente, no final desses treinamentos, eles vão vender um curso. Não compre o curso logo naquele dia. Eles vão usar uma ferramenta chamada escassez. E a escassez consiste em dizer a você: são as últimas vagas. Quem não se inscrever agora até as 23h59 perderá a oportunidade. Eles fazem isso sempre. Mas você precisa assistir aquele curso e ver se depois você realmente tem interesse naquele assunto, se você realmente quer levar aquele projeto adiante. Você precisa ter muita atenção para que você não gaste as suas economias, os seus recursos com um gasto desnecessário. Por falar em gasto, existem dois conceitos muito importantes para a prosperidade. Existe uma diferença entre gasto, entre despesa e custo. A despesa é uma dívida que você faz e que depois você não usa. E o custo é alguma coisa que você gasta o seu dinheiro, mas ele vai retornar para você. Existe um retorno. Então, quando você compra, por exemplo, arroz integral, ele é mais caro, mas ele é um custo. Por que que ele é um custo? Porque ele traz saúde. Enquanto que se você compra, por exemplo, uma bala que você paga 10 centavos, mas você não vai consumir aquela bala, aquilo foi uma despesa, porque você tirou 10 centavos, mas você vai deixar aquela bala encostada na gaveta sem consumir. É um exemplo simples, mas que mostra que não é o montante de dinheiro que você usa para comprar alguma coisa que mostra se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, mas se você vai usar, se você não vai usar e se vai trazer retorno para você. Então, guarde esse conceito de custo e despesa. E nada adianta você ter entusiasmo, alegria, sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Essas pessoas que fizeram acordo com a empresa em que trabalhavam e montaram confeitarias, restaurantes e lojas de roupa sem conhecimento, tinham muito entusiasmo, estavam dispostas a vencer, mas fizeram tudo com pressa e acabaram em escolhas erradas.
Versículo 3: o insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Esse versículo 3 fala exatamente, completa o versículo 2. Quem é insensato faz algum negócio, como por exemplo abrir a confeitaria, a loja de roupa ou restaurante, depois coloca a culpa em Deus. Deus não me favorece, Deus não me ajuda. A pessoa arruína a própria vida com uma escolha errada em razão da sua pressa e depois coloca a culpa em Deus. Existem uma outra situação em que as pessoas fazem muito isso, que é no casamento. A pessoa tem chances de fazer as suas escolhas, mas ela não presta atenção na hora de fazer a seleção da pessoa. Muitos selecionam uma pessoa pela aparência física e ficam apaixonadas. E a paixão, existem estudos científicos, dura de 2 a 3 anos, quando muito chega a 4 anos, e aí, quando a paixão termina e a pessoa começa a viver na realidade, no campo totalmente racional com a outra pessoa, aí é a hora em que a pessoa tem que demonstrar que realmente ama aquela pessoa, a pessoa não consegue levar adiante aquele relacionamento. E depois ela coloca a culpa em Deus. Foi Deus que fez isso. Foi a pessoa que escolheu pela aparência, pela emoção e não pela razão. Aquela ideia de que os opostos se atraem é uma frase muito enganosa. Muitas vezes a pessoa que é oposta a você, que tem hábitos diferentes que você, pode chamar a sua atenção num primeiro momento, mas depois que a paixão termina, aquela pessoa pode atrapalhar a rotina que você tem. E isso pode ser um motivo de desgaste emocional. E isso acontece com muitos casais que acabam terminando em separação e divórcio porque escolheram pela aparência e pela emoção, escolheram às pressas, sem reflexão a respeito daquilo que realmente estavam buscando no casamento. Versículo 4: a riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. Versículo 5: a testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso também não escapará. Então, o versículo 4 fala sobre riqueza e pobreza. Quando nós estamos bem, muitas pessoas ficam no nosso caminho e nós pensamos que são nossos amigos. Mas na hora da pobreza, na hora da dificuldade, é que nós vemos quem realmente ficou, quem realmente esteve ali ao nosso lado para nos ajudar. E o versículo 5 fala que a testemunha falsa não ficará sem castigo, e o mentiroso também não escapará. Não ficará sem castigo porque aquele que mente, aquele que é falso, acaba cedo ou tarde revelando quem é. A máscara cai com o tempo e a pessoa receberá o seu castigo, que é perder a credibilidade, perder a confiança, perder o respeito das pessoas, perder oportunidades na vida em razão da falsidade e da mentira. Por isso que o versículo 1 fala que é melhor você ser pobre, mas honesto, do que desonesto e tolo. Não seja tolo de agir nas suas relações, nos seus relacionamentos, com falsidade e com mentira, porque você não vai conseguir sustentar a sua máscara por muito tempo. Em algum momento, se você não gosta da pessoa, você vai deixar escapar alguma palavra que vai mostrar isso. Se você não gosta daquele produto ou daquele serviço, não vá mais naquele lugar. E se você vai vender ou um serviço ou um produto, seja honesto e verdadeiro. Às vezes existem outros produtos melhores. Se o cliente pergunta, você precisa ser honesto. A pessoa que escuta você sendo honesto vai respeitar você e vai indicar você como uma pessoa de confiança. As pessoas compram das pessoas que gostam e das pessoas que confiam.
Se você quer vender algum produto, guarde essa sigla GCC. G significa gostar, C significa confiar e C significa comprar. Então é GCC. Se você trabalha com vendas, você precisa que as pessoas gostem de você primeiramente. Depois que as pessoas gostam, você precisa demonstrar que você é confiável. E as pessoas comprarão de você. As pessoas compram de quem elas gostam e confiam. Por isso é gostar, confiar e aí sim a pessoa vai comprar. Versículo 6. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigos daquele que dá presentes. O versículo 6 nos fala a respeito de como funciona o mundo das relações humanas. As pessoas estão sempre procurando o favor de quem tem poder. Quando uma pessoa está num cargo de liderança e pode decidir muitas coisas, ela terá muitas pessoas à sua volta. Então, se você estiver em um cargo de liderança, não confie em todas as pessoas que dão tapinha nas suas costas, não aceite todos os elogios como verdadeiros. Preste atenção, porque muitas pessoas ali estão tratando você muito bem por causa daquilo que você pode oferecer a elas. Muitos buscam o favor de quem governa, e todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Essa segunda parte do versículo 6 fala que dar presentes é uma boa forma de você cativar as pessoas e ganhar relacionamentos e amizades, porque todos querem ser amigos de quem dá presentes. Então, se você quer chegar até alguém e você não sabe como chegar, você pode escolher dar um presente. Seja discreto no presente que você vai dar. Se você não tem um relacionamento muito grande com a pessoa, não exagere em dar um presente muito caro. Isso vai chamar a atenção. A pessoa vai desconfiar e vai pensar: por que essa pessoa que nem faz parte do meu círculo de amigos gastou tanto em um presente para me dar? Ela quer alguma coisa de mim. Às vezes, um presente pequeno, vários presentes que você dá ao longo do tempo vão gerando relacionamento e amizade. Mas não faça isso porque visando apenas satisfazer um interesse seu. Se você resolver dar presentes a alguém, queira ter um relacionamento honesto, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento sincero. Queira realmente ser amigo daquela pessoa. Porque dar o presente com essa intenção de conseguir um favor da pessoa para satisfazer um interesse quando você, na verdade, não tem interesse em saber da vida daquela pessoa, em ser amigo daquela pessoa, é falso. E tudo que é falso é mentiroso, e tudo que é falso e mentiroso leva ao fracasso no decorrer do tempo. As pessoas vão perceber que você fez isso por falsidade, e o falso e o mentiroso não se mantém no longo do tempo. Versículo 7. Se até os parentes do pobre o desprezam, quanto mais seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. Esse versículo 7 fala sobre a importância de sermos produtivos. A pobreza, né, ela está relacionada à improdutividade. Todo pobre é aquele que não produz. Em geral, os pobres são aqueles que ficam sempre esperando um salvador da pátria. São aqueles que ficam esperando que alguém dê alguma coisa para elas. São aqueles que ficam aguardando que alguém resolva o problema da vida delas. O pobre é aquele que não busca respostas para a própria vida. É aquele que não busca sabedoria, conhecimento, formas de resolver problemas para ajudar os outros e receber por essas soluções, por essas respostas. Perceba que todas as pessoas que são bem-sucedidas
são pessoas que resolvem problemas. Você olha para o Steve Jobs, ele criou a Apple. Foi ele que teve a ideia de colocar um único botão nos telefones celulares. E isso para facilitar o uso dos telefones celulares. Isso trouxe uma revolução no campo da tecnologia, isso foi incluído em todos os produtos e ele prosperou. Você conversa com, vê o Mark Zuckerberg, quando as pessoas entrevistam ele, estão conversando com ele a respeito das ideias que ele tem para a Meta. E você vê que ele criou uma forma de comunicação entre as pessoas. O Facebook, primeiramente, depois o WhatsApp, depois a Meta, e quando você vê o Bill Gates, foi ele que inventou todos os aplicativos que são usados na maioria das empresas. O editor de texto, uma planilha eletrônica, um aplicativo de e-mail para comunicação entre os departamentos, entre as pessoas, entre os clientes e os produtores. Tudo isso traz soluções para o dia a dia. E é isso que gera produtividade, que gera riqueza. Portanto, todos nós, fomos criados para produzir alguma coisa. Se você está em uma condição de pobreza, é porque não pensou ou não está pensando nos talentos que você recebeu de Deus para colocá-los em prática. Você pode ser alguém que tem talentos com a confeitaria, com a preparação de refeições, com o cuidados com a saúde, com a pele, com a produção de moda, com o conserto de veículos, com o conserto de negócios, objetos domésticos, com serviços em várias áreas. Você precisa investir naquilo que você tem de talento para gerar respostas, soluções para as pessoas. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas pobres, porque os pobres eles apenas sugam, eles apenas querem que alguém dê para eles aquilo que eles podem fazer por eles próprios. Por isso que, ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. O resultado da pobreza é ficar no abandono, mas o resultado de quem é útil, de quem está resolvendo os problemas, está usando os talentos que recebeu, é a prosperidade. A própria parábola dos talentos que Jesus contou, que um senhor distribuiu 5 talentos para o primeiro empregado, 2 talentos para o segundo e 1 talento para o terceiro. O primeiro multiplicou mais 5, o segundo multiplicou mais 2 e o terceiro escondeu o talento e devolveu para o Senhor. E Jesus fala que foi dito para retirar o talento daquele que tinha recebido 1 e foi dado para o que tinha recebido 5 e multiplicado. E Jesus disse: este é o servo bom e fiel. O servo bom e fiel é aquele que usa os talentos que recebeu para trazer multiplicação. Você foi chamado para multiplicar os talentos que recebeu. E se você não está multiplicando os talentos que você recebeu, você está sendo omisso em relação ao que Deus deu a você. Não há como você prosperar, não há como você receber resultados favoráveis e positivos se você fica de braços cruzados e não usa aquilo que você recebeu. Tem pessoas que nem têm os talentos que você tem, mas elas correram atrás, leram livros, procuraram conselheiros que tinham os resultados que eles gostariam de ter, conversaram com essas pessoas, se esforçaram e cresceram ao longo do tempo e estão prosperando. Então, é tempo. Estamos em janeiro.
É tempo de fazer o que não foi feito nos anos anteriores para que em dezembro você receba resultados e você possa dizer: esse ano foi um ano extraordinário. Queremos ter vidas extraordinárias e realmente boas, mas não queremos nos esforçar o suficiente. As pessoas querem ter corpos maravilhosos e uma excelente saúde, mas não cuidam da sua refeição, não cuidam das bebidas, bebem muitos refrigerantes, comem muito açúcar, comem em excesso, não praticam atividade física e vivem uma vida pobre em relação à sua saúde e depois culpam o tempo. É você que faz o seu tempo. Se você for pobre na administração, na gestão do seu tempo, você vai colher os resultados negativos. Então comece sendo produtivo. E você começa sendo produtivo quando você organiza a sua agenda. Programe-se para despertar, orar, fazer um devocional meditando na palavra e depois coloque as atividades mais difíceis no começo do dia, porque no começo do dia você está mais descansado e mais capacitado para resolver os problemas difíceis. E depois distribua as tarefas mais fáceis no decorrer do dia, de tal maneira que quando chegar o final do dia você consiga realizar todas as tarefas que você se propôs. Se você está trabalhando e você está sem muito tempo para aprender uma nova habilidade, dedique-se a retornar para sua casa, descansar um pouco e dedicar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, todos os dias, depois do seu trabalho, para aprender algo novo, para que você comece a investir em uma segunda fonte de renda, depois em uma terceira, para que você tenha várias receitas financeiras e com isso você possa ter sempre uma forma de ganho. Ser diligente e ser produtivo vai trazer uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida melhor. Você pode aprender idiomas para depois ensinar, você pode aprender um instrumento musical para que depois você ensine ou para tocar em algum lugar. Você pode aprender a preparar algumas refeições para ajudar as pessoas que não têm tempo e que querem comprar refeições saudáveis. Você pode produzir bombons, você pode aprender uma atividade com mecânica, eletricidade ou qualquer outra coisa que possa trazer novas rendas para você. Você pode se matricular em um curso superior, em uma faculdade. Você pode aprender marketing digital, que é um ramo em muito crescimento. Aprender a fazer as capas para produtores de conteúdo no YouTube. Aprender a como atender clientes usando o WhatsApp para ajudar empresas. Você pode aprender a fazer trabalhos como jardinagem. Enfim, existem muitas opções. Quem quer crescer e prosperar encontra aquilo que é mais adaptável para si. Vá atrás de mudanças na sua vida, para que ao chegar em dezembro você não diga: o ano foi ruim, o ano só será ruim se você ficar parado. Os meus parentes me abandonaram, eles vão te abandonar se você só trouxer problemas, dores de cabeça e ficar o tempo todo suplicando. Seja alguém ativo que realiza algo para resolver problemas, para ajudar os outros, para colocar as suas habilidades em ação e execução, com constância, perseverança. Versículo 8. Quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. Dê valor ao bom senso. Busque sempre a sabedoria. Quem dá valor ao entendimento das coisas
sabe como as coisas funcionam e, portanto, sabe como resolver as situações e, portanto, vai prosperar. Versículo 9: a testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso será destruído. Mais um versículo que repete no capítulo 19 o quanto a falsidade, a mentira, a desonestidade carrega a pessoa para a ruína. Quem é mentiroso, quem é falso, perde credibilidade. As pessoas não confiam e você acaba perdendo oportunidades de negociações, de fazer sociedades com pessoas, de até se casar com alguém que você tem interesse. As pessoas falam: é um mentiroso, é um falso, é um trapaceiro, é um enganador. Não confie nele, não confie nela. Não dê lugar para que as pessoas digam isso a seu respeito. Ter uma boa, uma excelente reputação abre portas na sua vida. Versículo 10: não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre príncipes. Esse versículo 10 está dizendo para que nós tenhamos bom senso. Não permita que alguém que não tem a preparação, a capacidade, o treinamento para estar numa liderança, para estar numa posição de destaque, que ela esteja ali. Não é certo que alguém que não tem preparação, não tem qualificação, não cumpriu os requisitos, ou seja, aquele que é tolo, viva no luxo, que ele lidere. Ele vai fazer algo errado ali na liderança. E também não é certo que o escravo governe sobre os príncipes. O que o versículo 10 está dizendo é: quando você for dar promoção para alguém no seu negócio, quando você tiver que escolher alguém para viver com você, preste atenção se a pessoa realmente tem as credenciais para estar ali. Não permita que uma pessoa que não está preparada esteja perto de você, que ela esteja no lugar de honra, que ela esteja no lugar de governo, se ela não tem habilitação para aquilo. Versículo 11: o sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Seja sensato. Tem muitas pessoas que fazem tolices no trânsito, entram em discussão em razão de tolice. Você pode perder a vida numa briga de trânsito, da maneira como as coisas estão, onde tantas pessoas estão ansiosas, com pressa, com vários problemas. Você pode arrumar um problema para a sua vida. Um homem, algum tempo atrás, e se envolveu numa briga de trânsito. Ele estava com o seu bebê no banquinho atrás do carro. Quando aquele homem que foi confrontado numa briga de trânsito viu aquilo, pegou uma arma e deu um disparo contra o bebê. Ele acabou perdendo o filho por uma discussão de trânsito. Então, o sensato não perde a calma. Conquista respeito ao ignorar as ofensas. Se a pessoa está ofendendo você, o que você tem a ver com ela? Às vezes você nem conhece a pessoa. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com você. E você vai prestar atenção nisso? Vá embora calado, em silêncio, sem responder e seja feliz seguindo a sua vida. Seja sensato, saia mais cedo de casa para que você não tenha que correr com o seu carro, colocando em risco a sua própria vida e colocando em risco a vida de outras pessoas, abrindo espaço para discussões no trânsito. Fuja disso. Versículo 12. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como orvalho sobre a grama. Se você está sob a liderança de alguém, respeite o seu líder, respeite aquele que é superior a você. Se ele ficar irado, será como o rugido do leão. O leão ruge quando está com fome. Quando o leão está com fome, ele é um animal forte, veloz, violento para destruição.
É isso que você receberá se você for tolo e provocar a ira do seu superior. Mas se você for gentil, educado, respeitoso, cumprir aquilo que você precisa cumprir, você receberá o favor dele. E o favor dele é como orvalho sobre a grama. Preste atenção em como você se porta nas suas relações com os seus superiores, se você está numa empresa trabalhando com registro na carteira. Se você é o patrão, o dono do negócio, e você tem alguém que é fornecedor, que você depende daquela pessoa, trate bem as pessoas para que você possa receber o favor delas. A forma como você trata o próximo é a forma como você será tratado. Preste atenção nos relacionamentos. Versículo 13: o filho tolo é uma desgraça para o pai, a esposa briguenta é irritante como uma goteira. O versículo 13 fala a respeito de pessoas. Seja um filho que honra os pais. E quando fala a esposa briguenta é irritante como uma goteira quando fica ali gotejando, nos irrita, nos provoca a chateação. Quando ele fala que a esposa briguenta é dessa forma, o marido que é briguento também é como uma goteira, que fica o tempo todo ali incomodando a sua esposa. Seja uma pessoa agradável com o seu cônjuge. Ele é o seu marido, ela é a sua esposa. Ame essa pessoa, respeite a pessoa com quem você se casou, para que você tenha um casamento feliz, para que você tenha no casamento motivo de alegria e satisfação. Versículo 14. Os pais, se não, voltando ainda no versículo 13, ocorre aquela situação em que o marido e a esposa preferem ficar até mais tarde no trabalho. E nem é tanto pela hora extra, é mais para ficar mais tempo longe da casa. Então, para que isso não aconteça, faça da sua casa um lar. Versículo 14. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. Então, o versículo 14 fala que você pode receber herança, mas a esposa prudente vem do Senhor. É o Senhor que ilumina o pensamento. Aquele que busca o Senhor em oração, aquele que busca relacionamento com Deus, ele sabe, pela orientação do Espírito Santo, se a pessoa com quem ele está querendo ter um relacionamento é uma boa pessoa para um casamento. O Espírito Santo orienta e fala: essa pessoa é assim, e mostra as características para que você receba orientação e direção. E Deus ele ilumina nisso, nesse assunto. Ele mostra o caminho, e uma das formas pelas quais Deus mostra o caminho é quando você medita na palavra. Por exemplo, o capítulo 31 de Provérbios é um capítulo que aponta as características da mulher virtuosa. Então, quem medita em Provérbios pode ter essa informação a respeito do que avaliar em uma esposa que é prudente para se casar. Versículo 1 Pedro, capítulo 3 e 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo fala a respeito das características de um homem que seja bom nos parâmetros bíblicos. Então, a mulher também, lendo a palavra, pode verificar qualidades para a escolha de um esposo. Então, a palavra revela como encontrar uma esposa prudente, um esposo prudente. Versículo 15. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Apatia é ficar sem entusiasmo. No versículo 2, nós lemos que o entusiasmo sem o conhecimento não leva a lugar algum. Você precisa ter entusiasmo e conhecimento, mas o versículo 2 fala: você tem que ter entusiasmo para que você realize algum negócio.
O preguiçoso, ele não se entusiasma com nada, ele é apático. Então ele fica dormindo sem cuidar da própria vida. Esse dormir, né, não é o dormir, ele é o dormir de deixar passar o tempo das coisas. Não prestar atenção a respeito do tempo. A vida vai passando e ele fica ali de braços cruzados, sem resolver nada da própria vida. Se você, estamos aqui no dia 19 de janeiro, se você não traçou planos, se você não traçou metas, se você não criou planos para daqui a 5, 6, 10 anos, a respeito do que você quer, como você se vê daqui a 5 anos, como você se vê daqui a 10 anos. Pensar a respeito disso permite que você crie metas. Se você quer se ver, por exemplo, eu me vejo como um médico, eu me vejo como um empresário. Então, ver-se com um projeto grande permite que você, nesse ano, dê passos para seguir em direção a esse caminho, a essa rota. Quem não tem sonhos, quem não tem metas, quem não tem planos, não chega a lugar algum. Então não seja apático com relação à sua vida. Preste atenção na sua vida. Versículo 16. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá. É um versículo que fala, se você lê os textos da palavra, por exemplo, na hora que você está buscando uma esposa, lê Provérbios 31. Lá tem as características. Se você observa aquele texto, você preserva a sua vida. Mas se você despreza aquele texto e resolve escolher pela aparência, pela emoção, pela batida do coração, sem pensar e refletir melhor, amanhã você estará batendo a sua cabeça porque não prestou atenção nos mandamentos. Você que é mulher também, que é solteira, que está buscando um esposo, que busca pela emoção e não lê os textos de 1 Pedro capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, que Paulo fala a respeito de orientações para um homem que é um homem de Deus, escolhe pela sua própria emoção, pela sua própria vontade, pela sua paixão, que é momentânea, temporária, depois acaba perecendo, porque fez uma má escolha. Versículo 17. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, ele o recompensará. Os pobres estão em uma fase da vida em que ainda não despertaram para fazerem o que devem fazer. Então, ajudá-los enquanto ainda estão em uma fase de crescimento agrada ao Senhor. Deus se agrada daqueles que ajudam os pobres e Deus dará a recompensa para aqueles que ajudam os pobres. Agora, uma questão da forma como você ajuda os pobres é ajudar, mas sempre dizer: você precisa sair dessa condição. Quando você fala para o pobre que ele precisa sair daquela condição, que ele tem talentos que precisam ser usados para que ele possa prosperar, isso também é uma forma de ajudar. Você está despertando a atenção, você está despertando a autoconfiança no pobre, porque muitas vezes o pobre é alguém que teve um relacionamento com alguém errado, com alguém tóxico, que disse para ele: você não vale nada, o seu serviço não presta, você nunca vai prosperar. Então a pessoa pode estar numa condição de pobreza em razão de alguma coisa que ela sofreu. E quando você apoia a pessoa e incentiva ela para que ela ganhe autoconfiança, para que ela consiga se reerguer, para que ela consiga levar avante a vida dela, você está ajudando aquela pessoa. E o Senhor recompensará você pelo apoio que você está dando. O apoio não é só dar provisão. E às vezes, dar a provisão é até prejudicial. Às vezes é bom você dizer para a pessoa: você sabe fazer isso. Se você fizer amanhã, você consegue receber o dinheiro que você está precisando. Então eu não vou te dar o dinheiro que você está me pedindo, mas eu vou dar a você
uma palavra, que você pode fazer assim e assim. Se você sabe que aquela pessoa pode fazer, diga para a pessoa que faça, para que ela se erga, para que a pessoa corra atrás do seu crescimento e recupere a autoconfiança dela. Cada caso é um caso. Você terá que ver qual é a ajuda que a pessoa que está pedindo mais precisa naquele momento. Versículo 18. Discipline seus filhos enquanto há esperança, do contrário você destruirá a vida deles. O versículo 18 nos fala para disciplinar os nossos filhos, e quando ele fala em disciplinar os nossos filhos, isso significa colocar a rotina na vida deles. Ensiná-los a ter uma agenda, a irem para a escola, escovarem os dentes, fazerem as coisas que precisam enquanto são crianças, porque enquanto são crianças ainda existe esperança. Elas ainda estão crescendo e aprendendo. Depois que cresceram, já não há mais o que fazer. Quem não educa os filhos durante a infância, depois colherá dores de cabeça, problemas com os filhos, destruição da vida deles em razão de não ter disciplinado eles. Tem alguns pais que dizem: ah, que bonitinho, que bonitinha, que ele faz sempre isso, fica mimado, fica mimada. Você precisa disciplinar os filhos para que eles saibam lidar com as frustrações. Dizer não para os filhos é muito importante para que eles entendam que nem tudo na vida vai ser como eles querem, mas que existem limites e que existem situações em que eles precisam fazer algo mais para conseguir colher aquilo que esperam. Versículo 19. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Se alguém ficou irado, você precisa dizer para a pessoa: ficou irado, então você deve fazer que a pessoa pague as consequências. Se você não disser para a pessoa, para que ela tenha paciência, para que ela não fique irada facilmente, para que ela domine sobre as suas próprias emoções. Se você não puser um limite na pessoa e deixar a pessoa manifestar a ira uma vez, você vai ter que sempre fazer isso com a pessoa. Às vezes a pessoa se ira com você e você precisa dar um gelo nela. Não falar com ela por algum tempo, para que a pessoa veja que se ela erguer a voz para você, que ela vai receber um tratamento de isolamento, para que ela se dê conta de que ela não vai fazer o que ela quer com você. Você precisa colocar a pessoa no devido lugar para que ela não faça isso novamente, senão ela vai repetir esse comportamento com você. Versículo 20. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Veja que o versículo 20 fala justamente em obter conselhos, que nós colhemos com pessoas mais experientes nas áreas que nós queremos, e instrução que puder, e você será sábio pelo resto da vida. O conhecimento é uma das poucas coisas que você compra e fica com você. Você carrega com você quando você se vai dessa vida. Tudo mais que você pode comprar pode se perder, mas conhecimento é algo que fica com você. Versículo 21. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Esse versículo 21 muitas vezes nós fazemos planos, mas Deus dirige os nossos passos e é Ele que dá a palavra final, se vai ou não vai. Versículo 22. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto. É mais um versículo que reforça o versículo 1, sobre a honestidade, sobre a lealdade. A honestidade e a lealdade cativam as pessoas. É melhor ser pobre do que desonesto. Versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. Temer ao Senhor significa colocar o Senhor em primeiro lugar. Temer ao Senhor significa reverenciar e ter respeito ao Senhor. Quando você respeita a Deus, você ora e lê a palavra, isso vai conduzi-lo à vida. Vai te dar segurança e vai te proteger contra o mal. 24. O preguiçoso pega a comida na mão,
mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Fala sobre a necessidade de fazer a nossa parte. Versículo 25. Se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. Em outras palavras, o versículo 25 está dizendo: castigue quem faz coisas erradas. Isso vai fazer os ingênuos perceberem que coisas erradas trazem consequências e vai fazer com que o sábio se torne mais sábio, porque o sábio, ele aprende observando o que acontece na sua volta. Versículo 26. E essa ideia de que o sábio aprende observando o que ocorre à sua volta é algo que nós precisamos fazer. Prestar muita atenção em como as coisas acontecem no dia a dia, para colhermos lições sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer, o que gera resultados positivos e o que gera prejuízos e fracassos. Versículo 26. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Nada pior do que um filho fazer isso com seus próprios pais. Vai revelando que vai sujeitando os pais a uma desonra de maneira pública. Versículo 27. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Então, o versículo 27 está dizendo: ouça sempre a instrução, porque se você deixa de ouvir, está dando as costas para o conhecimento. 28. A testemunha corrupta zomba da justiça, a boca do perverso devora o mal. Testemunha corrupta zomba da justiça e a boca do perverso devora o mal significa que se você conhece alguém que zomba da justiça e se você conhece alguém que é perverso, fique longe dessa pessoa, porque quem é corrupto sempre vai zombar da justiça e quem é perverso devora o mal, ou seja, sabe tudo a respeito de como fazer o mal. Fique longe dessas pessoas porque elas até podem parecer agradáveis para você, mas você mesmo será prejudicado. No primeiro momento em que essa pessoa ver que pode ter alguma vantagem sobre você, que pode enganar você em relação a alguma coisa, ela o fará. Então fuja dessas companhias. E por último, versículo 29. O castigo está preparado para os zombadores, assim como açoite para as costas dos tolos. Se você for tolo, com certeza você receberá o castigo em razão das tolices que você fizer. Então, o texto de Provérbios 19 fala muito sobre honestidade, sobre produtividade. Não aceite ser pobre. Use os seus talentos e as suas habilidades para prosperar. Se você for pobre, até os seus parentes vão querer ficar longe de você. Se você quer ter uma vida extraordinária, você precisa fazer o extraordinário. O ordinário é o que é comum e o extraordinário é aquilo que vai além. Faça um esforço além, depois da sua jornada, durante o período da noite, ou acorde mais cedo, para que você, cedo ou de noite, leia um livro, aprenda novas habilidades. Para você ter uma vida extraordinária, você precisa ter hábitos extraordinários. Fazer algo extra, fazer algo a mais. É assim que os atletas de ponta conseguem os resultados que conseguem. Eles cuidam extremamente da alimentação, da saúde, para que possam ter os resultados que eles escolhem. E é assim também que as pessoas bem-sucedidas conseguem os resultados que conseguem. Elas buscam sempre instrução, conhecimento, sabedoria, entendimento, elas disciplinam os filhos delas, elas buscam a pessoa certa para o casamento, elas estabelecem alianças e amizades com pessoas que trazem resultados, se afastam dos que são falsos e mentirosos, agem sempre com honestidade, com lealdade, procuram conhecer a Deus em todo o tempo, mesmo aqueles que são ateus, eles sempre procuram conhecimento. Então, siga nessa linha, seja produtivo e esse ano será um ano extraordinário para a glória de Deus na sua vida e para a sua alegria.